Bolsonaro cometeu um erro político gravíssimo, fatal, com a candidatura em São Paulo. Bolsonaro demorou para entrar na candidatura do Ricardo Nunes, Nunes vai ao segundo turno sem o apoio de Bolsonaro, contando com o apoio do Tarcísio de Freitas. E esse erro do Bolsonaro já começou a lhe custar politicamente, porque aliados, até mesmo aliados muito próximos, já o descartam para 2026 e projetam Tarcísio de Freitas. Tudo bem que o Bolsonaro está inelegível e essa discussão no Tarcísio sempre existiu nos bastidores, mas agora a coisa está ficando pública. Até comentarista político como Thales Faria está dizendo que a campanha em São Paulo já projeta Lula contra Tarcísio em 2026. Eu acho muito exagerada essa projeção para 26 ou a projeção presidencial baseado na campanha municipal. São coisas assim muito diferentes. Mas que o Bolsonaro errou e está pagando um preço pesado, isso ele está. Só que Tarcísio de Freitas não vai ser o grande vencedor de 2024. O grande vencedor de 2024, e eu cravo para vocês aqui, vai ser Gilberto Kassab do PSD. E até mesmo esse enfraquecimento político do Bolsonaro, eu quero trazer para vocês uma outra visão. Mas você vai colocar 3 pontos nos comentários. Primeiro, quem que vai ser o grande vencedor de 2024? Segundo, dá para fazer uma projeção para 26 olhando para 24? E terceiro, Tarcísio teria chance de vencer o Lula? Se você concorda que o Bolsonaro já está acabado, like no vídeo e se inscreva no canal. O Thales Faria é um colunista do UOL e ele disse que o que está acontecendo em São Paulo é mais ou menos, na cidade de São Paulo, é mais ou menos o que o Lula previu que iria acontecer antes da campanha começar. O Lula acreditava que São Paulo seria uma repetição do embate entre ele e Bolsonaro de 2022 trazido para 2024, entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Só que acabou não acontecendo isso, porque o Bolsonaro não entrou na campanha municipal e o Ricardo Nunes foi abraçado pelo Tarcísio de Freitas, que dobrou a aposta e eles estão derrotando o Pablo Marçal. Então, de fato, está acontecendo o embate potencial entre Lula e Bolsonaro, só que entre Lula e Tarcísio de Freitas visando 2026. Eu vejo que essa análise tem alguns problemas. Por quê? Primeiro que eu não vejo que essa é uma candidatura que envolve Guilherme Boulos. A candidatura na Prefeitura de São Paulo é sobre Pablo Marçal. Ele é o principal protagonista. E quem vai vencer entre ele e Ricardo Nunes? O Boulos está entrando como coadjuvante nisso tudo. Ponto 1. Isso é algo que tem que ficar bastante claro. E essa projeção para 2026, eu também vejo que é muito exagerada, e eu já discuti com vocês, tem algumas pessoas que concordam, outras discordam, mas você vai colocar nos comentários. Na minha opinião, ponto 1, o Lula não liga para a campanha municipal. Essa não é a vocação do PT, essa não é a vocação do Lula, essa não é a vocação da esquerda. A esquerda, ela tem a vocação pela tomada do centro de poder, pela presidência da República, pelo Planalto. Porque a campanha municipal, ela é muito despolitizante. Não dá para ver uma diferença muito grande entre direita e esquerda. A gente sabe que em 85 cidades tem uma aliança de prefeito e vice-prefeito de PT e PL, que são partidos no âmbito nacional extremamente opostos. Então não olhem para 2024 querendo projetar 2026, porque vai ser erro. Pelo menos essa é a minha opinião. Como o Bolsonaro errou? Claro, o Thales Faria acerta a respeito do Bolsonaro? Acerta. O Bolsonaro, ele ficou com medo de ser associado a uma derrota. Por quê? Porque ele não tem essa visão que nós temos. Ele achava que, eu iria perder, isso iria me afetar politicamente para 2026, tudo. Mas o problema é o seguinte, a derrota de Bolsonaro o influencia juridicamente, porque ele perde força política. E ele achar que ficar na canoa do Nunes e do Pablo Marçal iria beneficiá-lo, ele errou, porque ele abriu um espaço de poder, o Tarcísio de Freitas entrou na campanha e ficou provado que o Ricardo Nunes não precisou dos votos do Bolsonaro para ele, Nunes, ir ao segundo turno. Então ele abriu esse vácuo de poder e ele deixou o Tarcísio assumir. Custou o protagonismo de Bolsonaro em São Paulo. Custou. Ele não apita nada. Ele tá lá, tudo, é legal, ali o Bolsonaro, ele aparece, tudo, mas já era. Porque não foi o Nunes que entrou na candidatura do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que teve que entrar, ele teve que engolir o Nunes 2 vezes, primeiro pelo Valdemar Costa Neto e depois pelo desempenho do Paulo Marçal, que foi um desempenho, assim, começou a ser pífio. Entretanto,
tem um ponto aqui que nós precisamos pontuar. Primeira coisa, o fenômeno Pablo Marçal, não, eu batizei fenômeno Pablo Marçal, não o nome Pablo Marçal, não a figura, o candidato Pablo Marçal, mas o fenômeno de Bolsonaro apoiar candidatos e bolsonaristas votarem em outro. Isso aconteceu em São Paulo com Pablo Marçal, em Belo Horizonte com Mauro Tramonte, em Fortaleza com o Capitão Wagner. Os bolsonaristas mais tradicionais, que são esses três candidatos, eles estavam conseguindo capturar os votos dos candidatos indicados pelo PL de Bolsonaro. Só que depois de um tempo, a força do PL começou a fazer esses bolsonaristas recuperarem votos, recuperarem campo. Então o Tramonte, em Belo Horizonte, desidratou, e o Bruno Engler, que segundo o Gabriel Azevedo, que é também o candidato lá, é um gordo baboso, aquele baba, ele começou a recuperar, ele que é o candidato do Bolsonaro. Mas não é um bolsonarista raiz. Em Fortaleza, o rapaz lá que faz depilação do Butico, agora me fugiu o nome dele, o André Fernandes, assumiu a liderança, passou o Capitão Wagner em algumas pesquisas. E em São Paulo, o Ricardo Nunes ultrapassou o Pablo Marçal. Então há uma recuperação e talvez a transição daquele bolsonarismo mais encampado pelo Bolsonaro para outras pessoas liderando o bolsonarismo pode ser que ainda não esteja de fato no momento de ocorrer. Aí você pode colocar nos comentários o que você vê. A grande questão, e aí eu quero cravar para vocês aqui, que na minha opinião, o vencedor de 2024 não vai ser o Tarcísio de Freitas, mas sim o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab do PSD. Porque olha só, o PSD hoje, ele tem a maior quantidade de prefeituras. O Kassab sempre faz as coisas quieto. Igual o Valdemar Costa Neto, só que o Kassab é mais silencioso ainda. Na janela partidária ele trouxe um monte de gente, um monte de prefeito para o PSD e aumentou a quantidade de prefeituras. Onde ele achou que não tinha como vencer o candidato do PL, ele se coligou, como em São Paulo. Ricardo Nunes é do Kassab, tá? A coligação do PSD e o PL estão lá. Então o Kassab também tem participação na vitória do Ricardo Nunes. E nas outras cidades que ele sabia que poderia vencer o PL, ele não se coligou. Então o Kassab, é possível que ele vença em São Paulo, em Belo Horizonte, porque o Noman Fuad Noman tá encostando no Bruno Engler, no Tramonte, pode ser que ganhe, ele é o atual prefeito. E no Rio de Janeiro também tem o Eduardo Paes. Fora que o Kassab trabalha para que o Antônio Brito seja presidente da Câmara dos Deputados, nessa articulação que envolve o Omar Nascimento. Então o Kassab tem como chegar em 2025 muito poderoso, porque ele também vai ter influência na presidência do Senado do acordo do Rodrigo Pacheco com o Davi Alcolumbre. O Kassab, ele tá comendo quieto. Esse é o ponto que eu queria destacar. Eu vejo que o Tarcísio, nessa campanha municipal, ele também está usando a campanha como laboratório. E ele está sendo orientado pelo Kassab também. Como assim? O quanto que ele pode se distanciar do Bolsonaro mantendo uma margem segura, de olho claro em 2026. Então, o Bolsonaro falou pro Tarcísio, você vai se queimar com o Ricardo Nunes. O Tarcísio foi e dobrou a aposta. O Tarcísio começou a ser atacado por bolsonaristas, pelo Pablo Marçal, e o Tarcísio falou pro Flávio, olha, nós precisamos conter esse cara, porque desde que ele começou a me atacar, eu comecei a perder 2.000 seguidores por dia nas redes sociais. Mas mesmo assim, o Tarcísio foi, dobrou a aposta e atacou o Pablo Marçal. E ele tem entendido mais ou menos até onde ele pode chegar a respeito do distanciamento do Bolsonaro. Então ele fala, não, 2026 é o Bolsonaro, eu não sou a nada. Ah, quem tá crescendo é o Ricardo Nunes, eu não tô tendo participação nenhuma. Mentira, porque ele não quer melindrar o Bolsonaro. Então ele estuda, usa 2026 como laboratório. E a primeira vitória de Tarcísio para 2026 é destruir o Pablo Marçal. O grande embate em São Paulo é esse. É Pablo Marçal contra Tarcísio de Freitas. Tarcísio, né, com o avatar do Ricardo Nunes. Porque Marçal atrapalha os planos do Tarcísio. Governador, que você está lendo aqui na Veja. Governador que participou de manifestação de Bolsonaro, falou que Bolsonaro é o Tarcísio, na minha opinião. Então, se ele derrotar o Pablo Marçal, ele dá uma controlada nessa visão, nessa nova mudança do bolsonarismo, porque o Pablo Marçal, ele tem um bolsonarismo diferente, não é que o bolsonarismo da liberdade de expressão, é um bolsonarismo da prosperidade, muito mais religioso, que Tarcísio de Freitas não consegue chegar. Então ele precisa destruir o Marçal em 2024 para evitar o crescimento dessa liderança que pode justamente eclipsar e estrangular o Tarcísio de Freitas lá na frente com relação aos bolsonaristas, porque Tarcísio consegue ser o bolsonarismo do Bolsonaro, mas não o bolsonarismo desse neo-bolsonarismo do Pablo Marçal. Esse é um ponto que
é necessário nós entendermos. Tarcísio é de Bolsonaro, mas não de Marçal. E bolsonarismo de Marçal e Bolsonaro são completamente diferentes. Tarcísio não se encaixa no bolsonarismo de Marçal, por isso que ele precisa destruí-lo.